Tudo jóia, minha gente. Pronto, gente. Já estou Boa noite, gravando. professor Willington. Pronto, já está gravando. Pessoal, eu não estou conseguindo aparecer aqui porque eu não, por alguma razão o vídeo não está abrindo, o dispositivo de vídeo não está abrindo. Então, vocês não vão ter o desprazer de ver minhas imagens aqui. Bom, boa noite para todo mundo, né? Boa noite para quem chegou, boa noite para quem vai chegar. Conforme a solicitação da Artemilson, eu vou apenas dar algumas informações rápidas. Primeiro, esse curso, ele é a primeira atividade, digamos assim, do nosso projeto Memória, Educação e Canções de Resistência pela Democracia. Primeira atividade que se dá, digamos assim, fora das quatro paredes dos ensaios do grupo musical, que é o coração desse projeto, né? Para quem não sabe, esse projeto ele consiste em aulas espetáculos que o grupo Netinho de Adelaide e os Inimigos do 8 de Janeiro dão em escolas públicas. E desde o segundo semestre desse ano que a gente conseguiu um recurso que possibilita que a gente comece a pensar em voos mais altos. Então, o projeto, para além de visitar escolas com o grupo musical, né, a gente vai também estar desenvolvendo atividades como esse curso e algumas outras atividades que nós vamos realizar de caráter formativo geral, né? Normalmente o grupo vai para as escolas a convite. Uma vez nas escolas, a gente apresenta músicas que foram significativas ou que buscam interpretar de maneira significativa a experiência ditatorial que nós tivemos entre 64 e 85, e nessa aula a gente toca, a gente contextualiza as músicas, enfim, a gente chama as pessoas para dialogar sobre o que foi a ditadura e como é importante a gente lutar pela democracia. Ano que vem, a gente está novamente aberto a convites, então, quem aqui, por acaso, tem contato com escolas e quiser nos convidar, a gente, ao longo desse curso, a gente vai poder conversar sobre isso. E esse curso, ele tem como finalidade a gente esquentar, vamos dizer assim, dar um aquecimento para um outro curso que a gente quer realizar no próximo ano, sobre produção de material didático em torno da ditadura. Mas aí eu vou deixar que a Aline entre nesses detalhes aí, ok? Se por acaso precisarem de mais algumas informações a respeito do projeto, é só perguntar aí pelo chat, eu vou respondendo aí pelo chat, e depois, ao longo do nosso curso, a gente pode conversar sobre o assunto. Sandro. Pois não, Artemilson. Só uma última coisa, desculpa eu estar interferindo na abertura, mas só para você dizer o nome dos integrantes do Netinho, que vem há 3 anos fazendo isso, né, nas escolas. Ah, muito bem. Inclusive, alguns deles estão por aqui. Então, Artemilson, que é esse moço aqui, ele é um dos membros. Artemilson, ele é professor do IF, aposentado, recém-aposentado. Nós temos o Pablo, que é estudante de pedagogia, que toca violoncelo. Nós temos Luiz Cisneiros, que é estudante de música, que toca viola de arco. Temos Elinaldo Matson, que acabou de entrar, que é trompetista. Temos Arthur Barbosa, que é tecladista. Temos o apoio de Jailton Torres na percussão. E eu também, né, também toco e canto junto com esse pessoal no projeto. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Artemilson. Então, pessoal, vou fazer essa breve contextualização, especificamente sobre aqui o nosso ciclo. Como a Alessandro colocou, é uma atividade que está vinculada a um projeto maior. Nós
disparamos no final do mês passado um formulário para as redes de educação básica, para saber da intenção das pessoas em participarem de um curso de formação. E nós tivemos quase 100 professores respondendo a esse formulário, demonstrando interesse. Professores já formados, que estão nas escolas, que estão atuando, e também professores no processo de formação inicial, né, licenciandos de diferentes licenciaturas. Diante disso, e já considerando que nós estamos no apagar das luzes de 2025, decidimos, então, que este ano faríamos no formato mais condensado, esses 4 encontros, né, 4 módulos com 4, são 4 encontros, no decorrer dessa semana e da semana que vem, abrindo os trabalhos hoje, e, posteriormente, no próximo ano, então, nós teremos esse curso mais amplo, com uma carga horária maior, possivelmente com encontros presenciais e atividades também à distância, e que terá o recorte específico de estar pensando acerca das práticas de ensino e produção de materiais didáticos voltados à temática da ditadura, né? Nesse momento, nós tivemos para o ciclo, que ocorre nessas 2 semanas, quase 100 inscrições. Tivemos uma procura bem elevada, eu acabei de abrir o formulário, temos 97 pessoas já cadastradas, e como é que está funcionando? Nós vamos iniciar hoje, a cada encontro nós teremos uma fala inicial, hoje nós vamos começar com o professor Wilton Germano, que daqui a pouco eu vou apresentar, tendo uma fala, e em seguida nós abriremos para a discussão, para o debate, para as questões junto com esse coletivo. Quem quiser, ao longo da fala do professor, já ir deixando suas questões no chat, a gente retoma nesse segundo momento. Quem preferir deixar para fazer a pergunta diretamente após a fala do professor, também não tem problema, é só se inscrever, abrir o microfone e fazer sua colocação. Para que a gente possa adensar essas discussões e melhor fundamentá-las, nós abrimos uma sala de aula virtual, né? E vocês receberam por e-mail, certamente, o link dessa sala de aula, daqui a pouco eu vou colocar no chat também. Para acessar, é preciso que vocês entrem sem estar com e-mail institucional. Algumas pessoas conseguem entrar com o institucional da UFRN, outras não conseguem. Mas todo mundo, quando acessa com o Gmail, que não é da UFRN, tem conseguido acessar a sala de aula. O que a gente coloca lá? Basicamente, o link do encontro e materiais de referência. Então, nós colocamos o e-book do livro 60 anos do golpe civil militar no Rio Grande do Norte, que já está à disposição de vocês, né? Tanto para que vocês pudessem ter acesso para iniciar esse debate na noite de hoje, como também para a discussão que vai ocorrer amanhã com a professora Conceição Fraga, né? Então, tem lá o link do e-book, tem a sugestão de leitura, e a cada módulo, a cada encontro, a gente vai alimentando com materiais, porque vocês podem ter acesso agora, ao longo dessas 2 semanas, e também posteriormente, que a sala vai ficar aberta, tá bem? Em linhas gerais, eu penso que é isso. Nós temos, então, 4 encontros, teremos o primeiro encontro na noite de hoje, o segundo encontro amanhã, e na próxima semana nós teremos mais 2 encontros, no dia 10 do 12, na quarta-feira, e no dia 12 do 12, na sexta-feira. Todos os encontros vão acontecer às 19 horas. Qualquer alteração, mudança de link, alguma coisa do tipo, a gente dispara para vocês por e-mail, tá bem? Então, para darmos início aos trabalhos da noite, eu vou ler, assim, de forma muito resumida, o currículo do professor Wilton Germano, porque se eu fosse entrar em detalhes, a gente ia passar aqui uma meia hora só lendo acerca do currículo do professor, mas brevemente, eu sei que é conhecido de todos, mas eu farei aqui uma leitura de apresentação. O professor José Wilton Germano é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Isso como reconhecimento, inclusive, do seu trabalho, do desempenho como educador e como administrador na UFRN. O professor tem formação, é mestre em Sociologia, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, atuou no Movimento de Educação de Base, o MEB, e também na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte.
O professor Wilton também foi pró-reitor de extensão universitária aqui na UFRN e vice-presidente do Fórum Nacional de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. É autor de importantes obras, e dentre as quais eu vou destacar apenas duas, que, creio eu, são as que têm um alcance muito amplo, que a maior parte das pessoas conhecem, que são O Estado Militar e Educação no Brasil, do Brasil, de 1964 a 1985, e um outro clássico também já da nossa literatura potiguar e nacional, que é Lendo e Aprendendo, a campanha de Pé no Chão, que é um dos livros mais, que foi inclusive recentemente republicado, né, e que vocês encontram na Cooperativa Cultural da UFRN. O professor também tem vários artigos, capítulos de livros, trabalhos publicados no Brasil e fora, tanto em revistas, como também em anais de congressos acadêmicos, e uma vasta produção que vocês podem acessar, inclusive muita coisa também já digitalmente. Então, professor Wilton, seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Depois da sua fala, a gente abre aqui, então, para o debate, para a discussão, e as pessoas vão se inscrevendo. Se eu tiver alguma dúvida, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Alessandro e a Aline o gentil convite de participar desse curso. Eu quero parabenizar aqui a Alessandro e todos que fazem o projeto que ele mencionou no início, né? Mostrar a importância de uma atividade dessa natureza, que é uma atividade de educação política. Então, eu quero agradecer e quero parabenizar pelos trabalhos, por esse trabalho que vem sendo realizado amplamente, percorrendo escolas e assim por diante. Bom, eu vou fazer aqui uma fala, estou aqui com um roteiro, mas vou fazer uma fala um tanto quanto livre. De dizer que eu me acho, eu costumo dizer, um dos sobreviventes de 1964. Não é? Então, vou falar um pouco do contexto daquela época, fazer um pouco de história e também de memória, um pouco do que eu vivi, né, durante todo esse tempo, né? Desde o golpe, e assim por diante. Né? Eu quero dizer que esse sistema é relevante porque, pelos acontecimentos dos últimos anos, nós pudemos observar que o passado não morreu, como diz Faulkner, nem mesmo é passado. Né? Como esses fantasmas, né, voltam a assombrar a sociedade brasileira. Então, por isso que essas reflexões são importantes. Eu lembro que o historiador Eric Hobsbawm disse no seu livro, no seu último livro, um dos seus últimos livros, que para o jovem que entra hoje na universidade, isso ele estava falando no final dos anos 70, a guerra do Vietnã era pré-história. Então, nós podemos parafrasear Hobsbawm e dizer que para o jovem que entra hoje na universidade brasileira, o regime militar é pré-história. Por isso que Hobsbawm diz que a função do historiador é fazer lembrar o que os outros esqueceram. Não sabem ou os outros esqueceram. Gerações que passaram por isso, muitas vezes esqueceram o que aconteceu. Então, qual era o contexto dos anos 60 em que ocorreu o golpe militar de 64? Alguns chamam golpe civil-militar, porque a intervenção militar contou com forte apoio civil, mas na realidade foi um golpe militar e o Estado assumiu uma forma militar, como eu mostro amplamente no meu livro Estado Militar e Educação no Brasil. Então, o contexto que antecedeu aquele golpe militar, eu quero me reportar ao contexto histórico global. O contexto histórico global se configurava
a globalização na época, por um conflito entre o Ocidente e o Oriente, entre capitalismo e socialismo, contexto de Guerra Fria. Esse era o contexto, Estados Unidos e Rússia. Esse era o contexto mais amplo, a geopolítica mais ampla no sentido internacional, né? Ao lado disso, no nível internacional, foi um contexto de guerras de libertação nacional. Lutas pós-coloniais, na qual podemos destacar as guerras de libertação na África e na Ásia. Aqui podemos lembrar de Fanon, um autor que Paulo Freire leu. Então, era um contexto na qual o mundo colonial estava em ebulição. E na América Latina, também, um contexto de grandes mobilizações sociais em busca de reformas. Lutas por reformas sociais. Reformas que viessem diminuir a desigualdade social. Reformas que viessem diminuir o peso do imperialismo. Reformas que viessem lutar por diminuir a desigualdade. E assim por diante. No contexto da América Latina, a destacar a Revolução Cubana, a Revolução Socialista de Cuba. Esse é um quadro que preocupava o Império Americano, muito grande, não é? E no Brasil, o que acontecia no Brasil dos anos 60, Brasil dos anos 60, era o governo João Goulart. Essa era uma época que eu morava no interior do Rio Grande do Norte, era adolescente, morava em Açu, vizinho de Angicos, onde ocorreu a experiência de Paulo Freire. Então, no Brasil dos anos 60, um quadro geral, a moldura geral é essa: Guerra Fria, conflito Ocidente-Oriente, Rússia, Estados Unidos, guerras anticoloniais, e mobilizações na toda a América Latina, em boa parte da América Latina. No Brasil dos anos 60 também vão ocorrer essas mobilizações. É bom lembrar que o golpe foi decidido no governo João Goulart. João Goulart era vice-presidente, quem foi eleito presidente do Brasil em 1960 foi Jânio Quadros, um candidato da União Democrática Nacional, UDN, um partido conservador. A campanha de Jânio Quadros tinha como símbolo uma vassoura. Para quê? Para varrer a corrupção do governo João Goulart, do governo JK. Ou seja, hoje o governo JK, o governo Juscelino Kubitschek, é um governo muito bem avaliado, mas você veja o que é que as forças conservadoras, não diria conservadoras, diria reacionárias, né? Nesses momentos de inflexão, momentos importantes, etc., vem a bandeira da corrupção e da subversão. O candidato de Juscelino Kubitschek e das forças progressistas naquela época era o general Lott. E o vice-presidente era João Goulart, do PTB. João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, e que foi desenvolver um projeto reformista, e nós não podemos lembrar muito bem toda a campanha da mídia e dos grupos reacionários contra Getúlio Vargas, o segundo Getúlio Vargas, o segundo governo de Vargas, que foi o governo reformista que criou a Petrobras, que criou a legislação trabalhista, mas que dizia que naquela época que existia um mar de lama. Isso é que era dito na mídia, a campanha contra Getúlio, o governo de Getúlio, e subversão. Mas atrás de Getúlio estava o quê? Reformas sociais, estava o nacionalismo, estava a criação da Petrobras e assim por diante.
O candidato a vice de General Lott era João Goulart. Naquela época, o voto era desvinculado. Podia votar para presidente um determinado candidato e para vice em outro candidato. Então, o Jânio Quadros foi eleito, o Homem da Vassoura, a música, eu me lembro muito bem, o Homem da Vassoura vem aí, né? Mas o vice foi João Goulart, um vice reformista. E nós sabemos que 8 meses depois, Jânio Quadros renunciou. E houve uma mobilização de forças militares, de forças reacionárias, para que João Goulart, que Jango, não assumisse. Mas houve uma resistência também para que assumisse. Resistência com um baluarte foi o governador Leonel Brizola, que foi Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, e contou com o apoio de parte das Forças Armadas. Então, João Goulart assumiu, o governo dele assumiu uma forma parlamentarista, uma maneira de se possível, assumir o governo. O parlamentarismo caiu por um plebiscito tempos depois, um ano depois, se não estou enganado, não é? E João Goulart fez um governo reformista. A sua bandeira principal é uma bandeira de reformas sociais, reformas de base. O que seriam essas reformas de base? São reformas sociais, reformas estruturais na sociedade brasileira. Reforma agrária, reforma salarial, reforma educacional, reforma bancária, etc. E, nesse contexto, setores progressistas avançavam no processo eleitoral. O PTB, que era um partido reformista, tinha votações cada vez maiores, né? Vários estados, como Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, como Miguel Arraes, em Pernambuco, Michel Maranhão, prefeito de Natal, e outros, né, configuravam um quadro político que pendia para o lado, para a dimensão reformista e também uma dimensão crítica com relação de resistência, crítica ao domínio imperialismo, que criou nessa época, não devemos esquecer que o governo americano, em decorrência desse quadro, criou a Aliança para o Progresso, na qual o Rio Grande do Norte foi amplamente privilegiado. Dois estados foram amplamente privilegiados. E foi então o estado da Guanabara, cujo governador era Carlos Lacerda, considerado o anti-Jango, e o governo Luiz Alves no Rio Grande do Norte, que era considerado o anti-Arraes, por certas forças, bem entendido, não é? Tanto que aqui no Rio Grande do Norte aqui em Natal, tem várias homenagens a Kennedy, que foi assassinado naquele período, né? Instituto Kennedy, Praça Kennedy, etc., né? Então, era um contexto de muitas mobilizações sociais. Luta pelas reformas sociais, na qual a reforma agrária era aquela mais conflitiva, né? Modificar a estrutura da terra. O Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, tinha muita atuação nas cidades, nas muitas fábricas, etc. As ligas camponesas, uma atuação no campo, com destaque que acontecia no Nordeste. E os sindicatos rurais, que, por sinal, surgiram aqui no Rio Grande do Norte, numa iniciativa da Arquidiocese de Natal. Todo um processo reformista. Um movimento estudantil muito forte, que mobilizava vários setores. Eu morava na cidade, no interior do Rio Grande do Norte, mesmo naqueles confins, existiam muitas mobilizações. Existia um sindicato rural, mas existia um movimento estudantil que mobilizava a cidade, galvanizava a cidade. Eu fazia parte do Grêmio Estudantil do ginásio onde eu estudava no ginásio noturno.
da campanha nacional de escola da comunidade, que existia. Eu era adolescente. E quando chorou o golpe, por fazer parte do Grêmio Estudantil e por fazer parte de um grupo, um colega escreveu para a Rádio Marinho Veiga, que era a Rádio Marinho de André Brizola, no Rio de Janeiro, e havia se formado um clube dos 11. Com o golpe, eu e os meus colegas de ginásio, vários que faziam parte desse grupo, vieram depor aqui em Natal. Eu fui interrogado pelo general Estervildo, veja só, um adolescente. Como a educação é atacada, né? Nesses momentos, vou dizer, mais tarde podemos dizer por quê. Eu vou focalizar. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, Sim. professor. Sim, pois bem. Então, havia toda uma mobilização intensa. E é nesse contexto que surge, por exemplo, as campanhas de educação e cultura popular. A UNE, que o Centro Popular de Cultura, boa parte do que se conhece hoje na arte brasileira, no cinema, na música, na literatura, era naquele período. Chico Buarque, Gilberto Gil, vários cineastas, Cacá Diegues, etc., foram atuantes, atuaram no Oduvaldo Viana Filho, no Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE. Não é? E nesse contexto também surgiram vários movimentos de educação e cultura popular. O que foram esses movimentos? E aí vem a emergência de Paulo Freire. Esses movimentos foi uma forma de mobilização existente na época, entre tantas outras. Aqui no Rio Grande do Norte foi pródigo nesse movimento. Por quê? Porque aqui surgiu o movimento de educação de base. As escolas radiofônicas, hoje chamaria de educação à distância. Eu tive a possibilidade de trabalhar no movimento de educação de base, mas pós-golpe. Não é? Foi aqui no Rio Grande do Norte que surgiu a campanha de Pelo Chão Também Se Aprende a Ler. A época de Djalma Maranhão, não vamos entrar em detalhe. Em outro momento podemos analisar melhor, discutir melhor. Essa campanha de Pelo Chão Também Se Aprende a Ler, isso foi o foco principal da atuação de Djalma Maranhão, que não era apenas uma campanha de educação. Ela resultou numa completa organização cultural da cidade de Natal. Teatrinho do Povo, no Alecrim, Galeria de Arte na Passadeira Albuquerque, bibliotecas populares, feiras de cultura, uma interlocução, um diálogo de saberes entre intelectuais acadêmicos e cultura popular, cultura feita pelo povo. Essa galeria de arte, você sabe que foi destruída lá na parte de André Albuquerque, com pós-golpe. Bibliotecas populares foram fechadas. Livros expostos como livros subversivos. A biblioteca da Praça de Albuquerque foi derrubada. Alguns acampamentos foram incendiados. Olha a fúria, como também foi incendiada. Com o golpe, foi incendiada a sede da UNE no Rio de Janeiro. Não é? Pois bem, em Pernambuco, o Movimento de Cultura Popular, época de Miguel Arraes, na qual havia uma interlocução muito grande entre Pé no Chão e MCP, Movimento de Cultura Popular. Centro Popular de Cultura na Paraíba. Esse movimento de educação e cultura popular foi surgindo por todo o país, mas foram fortes particularmente no Nordeste. As escolas radiofônicas que surgiram aqui por iniciativa da Arquidiocese de Natal, eles se espalharam por várias partes do país. Sobretudo Centro-Sul, Norte, etc. Não é? E sindicalismo rural também, iniciativa da Arquidiocese de Natal. Não é? Nesse contexto, e foi a Angicos, época do governo Luiz Alves.
Que a Luiz Alves foi um governo contraditório. Ele, por um lado, ele tinha apoio de João Goulart, fez um governo reformista. Eu penso que o Rio Grande do Norte é um antes de Aloysio Alves e outro depois, não é? Mas foi um governo também que recebeu forte apoio da Aliança para o Progresso. E quando aconteceu o golpe de Estado, ele, em primeiro lugar, repudiou o golpe, mas depois apoiou e instituiu uma comissão parlamentar, uma comissão de inquérito, com policiais vindos de Pernambuco. E perseguiu à vontade. Não é? E tudo isso eu mostro no meu livro, Lendo e Aprendendo. Não é? Então, veja só. Então, Paulo Freire era, aqui que eu quero voltar a esse tema, Angicos. Paulo Freire já desenvolveu o seu trabalho de educação popular em Recife, mas foi em Angicos, sertão do Rio Grande do Norte, que desenvolveu, através das 40 horas de Angicos, uma experiência que o projetaria para o mundo. Quem projetou Paulo Freire para o mundo foi o que ele fez em Angicos. E foi para o estudante universitário. O professor Marcos Guerra era o coordenador do Círculo de Cultura. E projetou mundo afora o que aconteceu. E Freire, nós sabemos, é um pensador da educação e não somente um pensador social, conhecido em todo mundo, não é? E foi a partir do que ele desenvolveu em Angicos. Com o golpe foi perseguido. Eu vou falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Então, veja só. Então, todo esse movimento de educação e cultura popular surgiu nesse período e foi a leitura que eu faço é uma forma de... É uma das formas de mobilização que existiu na época, não é? Fruto desse movimento, o governo João Goulart criou o Programa Nacional de Alfabetização. E Freire foi o seu primeiro coordenador. Quando estourou o golpe militar, Freire estava em Goiânia, uma das suas atividades. Quando estourou o golpe militar, uma equipe que trabalhava com Paulo Freire no Rio Grande do Norte, já não era mais Angicos, era dentro do Programa Nacional de Alfabetização, uma equipe que trabalhava com Paulo Freire aqui no Rio Grande do Norte voltava de Sergipe, onde havia administrado um treinamento. Essa equipe foi presa na estrada. Nem sequer, veja que bandidos perigosos, nem sequer deixaram de chegar em origem natal, foi preso na estrada. E assim aconteceu com a campanha de Pernambuco Prenda a Lei. O prefeito de Maranhão foi preso por uma patrulha do Exército, foi deposto, preso, mandado para Fernando de Noronha, conseguiu um habeas corpus, se exilou no Uruguai e lá morreu. Antes de 60 anos. Mas foi condenado a anos e anos e anos de prisão. Moacir de Góes, secretário da Educação da Prefeitura de Natal. Também foi preso, foi substituído por um capitão de corveta. De Chamarão foi substituído por um almirante. E Moacir de Góes, o professor Moacir de Góes, foi substituído por um capitão de corveta, junto à Secretaria de Educação. E foi uma caça às bruxas. Como já disse, fechando escolas, exposições dos livros escolares ou de livros das bibliotecas, como livros subversivos, e assim por diante. Bom, toda essa mobilização, todo esse movimento, começou toda uma onda de oposição, a campanha com Deus pela liberdade,
né, passeatas, a mídia, a grande mídia contra o governo João Goulart, menos o jornal Última Hora. É claro, uma pressão do Império Americano, que chegou, inclusive, a aportar forças navais, né, em terra, em litoral brasileira, né? E era que é contra a subversão e a corrupção. Essa dupla que depois veio com Lula, veio com Dilma, olha, Mensalão, Lava Jato, né? Era comunismo, subversão, o bolivarianismo. Como isso aparece em momentos de crise com relação às forças progressistas. Olha só, então toda essa mobilização e no encerramento do curso de Paulo Freire em Angicos, eu comemorava em Açu, senti todo aquele movimento, uma mobilização enorme. João Goulart chegou, foi a Angicos, mas vieram militares também, militares que eram da Casa Civil, do governo Goulart, etc., e se assombraram com aquela mobilização. Né? Então, houve um golpe militar. Os golpes que estão sendo dados ultimamente são golpes parlamentares, sem tanques nas ruas. Mas houve um golpe militar que depois João Goulart e começou, então, toda uma perseguição, toda uma caça às bruxas, que você sabe muito bem, foram milhares de presos, milhares de condenados, pessoas torturadas, mortas. Eu estou sempre me reportando na minha própria experiência, porque quando eu saí de Açu e vim para cá, no pós-64, fui estudar no Ateneu, e havia, mesmo com o golpe, havia uma certa mobilização, foi fechado diretórios acadêmicos, diretórios estudantis, etc. E um dos meus colegas foi Manuel Bezerra, que foi preso e morto pelo regime militar. Depois, ao chegar na Faculdade de Sociologia e Política, já em 68, quando veio o AI Institucional número 5, o AI-5, e quando foi implantada a ditadura com D maiúsculo, como filhote da ditadura, foi baixar o decreto-lei 477. Quem é que se lembra disso? Quem é que sabe disso? Que era o AI-5 nas escolas. E lá na escola que eu estudava, que era a Escola de Sociologia e Política, a Faculdade de Sociologia e Política da Fundação de Augusto, o diretor da faculdade, que era padre, aplicou o 477 no presidente do diretório, Josué de Castro, Rinaldo Barros. Então, aquele estudante era banido, não podia estudar em nenhuma escola pública, etc. Podia ser preso, etc. Né? Então, um pouco, não é, do panorama da época. Então, veja só. Com o pós-golpe, assume uma junta militar e depois eleito entre aspas, no colégio eleitoral, o general Castelo Branco. E aí é baixado o ato institucional número 1. Esse ato institucional não tinha número, porque pensávamos que não ia prosseguir tanto, por isso não tinha número. Esse ato institucional é o seguinte, esse governo ditatorial, e veja só, o discurso da direita, na época, como da extrema-direita hoje, é a defesa da liberdade e da democracia. Eles fazem isso justamente como forma de liquidar a liberdade e a democracia. Então, o ato institucional, o poder ditatorial se arvorava de poderes constituintes. Isso é o que a Gaben chama de estado de exceção, né? Algo que se torna legal que não pode ter legalidade.
Se assume o poder constituinte, pode tudo. Então, vai interferir no Supremo Tribunal, vai caçar parlamentares, vai caçar políticos diversos, etc. Bom, mas uma coisa, isso é um pós-golpe, um regime que duraria 21 anos. Preste atenção, 21 anos, quase um quarto de século. Ninguém governou mais esse país no século XX e nem no XXI. Ninguém governou mais, nem Vargas, que teve 2 governos. Tá? E as consequências nós estamos vendo até hoje. Vejam só. Então, no pós-regime ditatorial, o que aconteceu foi justamente uma repressão muito grande à imprensa, à cultura, à educação. Universidades foram invadidas por forças militares, por tropas militares. Uma das universidades invadidas foi a UNB. Mas a UFRN teve reitor militar. E digo mais uma coisa a vocês. Tinha uma polícia política dentro das universidades, chamada Assessoria de Segurança e Informação. Além da polícia civil, polícia militar, etc., tinha uma polícia política. Para quê? Para vigiar os nossos passos, não é? Para vigiar dissidentes, punir. Podia sentar, tomando uma cerveja no bar, ou tomando um sorvete numa sorveteria, dizer alguma coisa contra o regime, ali estava a gente. Aqui no FRN, a Assessoria de Segurança e Informações, teve uma época que funcionou na biblioteca. Quem gosta de literatura tem um livro de Ítalo Calvino chamado Um General na Biblioteca. Quem é que se lembra disso? Por isso que Hobsbawm diz o papel do historiador, dos cientistas sociais, é fazer lembrar o que os outros esqueceram. E vou dizer uma coisa a vocês. Um dia desses, estava escutando a rádio universitária, que estava transmitindo um programa que, por sua vez, passa na televisão universitária, um programa de entrevistas, na qual o apresentador estava entrevistando um artista popular de Ponta Negra, e ela falou que havia sido alfabetizada. Aí o apresentador disse, época de Paulo Freire. Sim, é época da campanha de pé no chão. Olha, precisa distinguir, precisa fazer a distinção. A campanha de pé no chão teve uma influência, sim, do pensamento de Paulo Freire. Eram coisas distintas. Não é? Então, por isso tem razão o papel, o que diz Hobsbawm. E o nosso papel como educadores, né, o papel de desenvolver a educação política. A educação política não é educação partidária. A educação partidária é fazer os partidos. Mas ter a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico. Esses ataques que os regimes autoritários fazem à educação, à cultura, às várias manifestações do espírito, diz respeito a uma interdição, uma tentativa de fazer interdição ao trabalho do pensamento. O que é o trabalho do pensamento para Hannah Arendt? É a possibilidade de habilitar as pessoas para fazer julgamentos morais. Bem, distinguir o bem do mal. Isso mostra muito no livro, ela mostra isso no livro Ashman em Jerusalém. Não é? Pois bem, então, vem aí 21 anos de regime militar, mas com apoio das forças dominantes, das elites dominantes e do Império Americano.
a partir do Brasil, o Cone Sul se torna ditatorial também, Chile, Argentina, Uruguai, mas esses países vão ter pós-golpe diferente do Brasil, o peso dos militares aqui é maior do que nesses países que citei, não é? Então, durante 21 anos, as eleições diretas para prefeitos das capitais, para os estados. Lá adiante, quando o regime militar perde força eleitoral, uma parte do parlamento passa a ser de senadores biônicos, escolhidos diretamente. Mas esses 21 anos de regime militar não significa que foi mera e simples continuidade. Houve diferenças. Por quê? Porque toda organização complexa, Forças Armadas, igreja, etc., elas têm correntes de pensamento. Alguns chamam partidos militares. No caso dos militares no Brasil, Castelo Branco era de uma corrente chamada sorbonista, vem de Sorbonne, vem da Escola Superior de Guerra, chamada Sorbonne dos Militares. Foi sucedido, uma disputa interna, pela linha dura militar. Costa e Silva, Médici. Aí sim, é quando vem o AI-5, porque 68 foi um ano de muitas mobilizações no país, é o ano do Maio Francês, mobilizações no mundo, mobilizações na América Latina, mobilizações no Brasil, desde janeiro. E veio, então, o Ato Institucional número 5, que aí é quando é implantada a ditadura com D maiúsculo. Olha, veja se eu estou falando muito. Aline, você diga aí o tempo, viu? Tranquilo, professor. O senhor tem até 1 hora, então ainda tem aqui pelo menos 20 minutos. Então, você diga aí, começa a falar. Fique à vontade. Enquanto Viu? Então, de 1 hora, eu sinalizo para o senhor. tá certo. Então, veja só. Aí é o auge da repressão. É onde começa o movimento de resistência, a luta armada, setores que se rebelam contra o incremento da repressão, onde é implantada a pena de morte, onde a polícia política atua com mais ênfase. E é o tempo do milagre brasileiro. É o tempo do país que vai para frente, música, isso repercute nos símbolos, na música. Tá aí Artemilson, que é uma pessoa das artes, que pode explicar muito bem essa coisa. Dan Ravel, esse é o Brasil que vai para frente, essa coisa toda. Então, o uso do esporte, né? É nesse período, o chamado milagre brasileiro, que o país cresceu a taxas muito altas, econômicas, mas aumentando a desigualdade, com arroz salarial, assim por diante. Pois bem, então, aumenta a oposição ao regime, a resistência ao regime. A Ana Hartley diz que mesmo na pior escuridão é preciso surgir alguma iluminação. E essa iluminação foi surgindo pela resistência, pelas artes, pelo processo eleitoral mesmo com o processo eleitoral mitigado. E o MDB é o partido da oposição. Eu esqueci de dizer que lá atrás os partidos foram fechados, partidos tradicionais. Foram criados 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, que era do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MBD. Cresceu e começa a ganhar espaços no parlamento. Não é? E aí é quando vem um outro nacional que introduz a eleição indireta para uma parte do Senado. Eram os chamados senadores biônicos. Mas o fato é que cresce a oposição ao regime. Aí entra Geisel.
É quando começa a chamada abertura lenta, gradual e segura. E esse processo, e aí já nós estamos em 74, por aí, vai durar 11 anos. 11 anos. Mas cresce a resistência ao regime militar. Vem as grandes campanhas pela direta já, que foram frustradas. Né? E aí, esse movimento, como eu falei, ele cresce, né? E chega o ponto que a direta já não levam, mas chega no processo, no processo eleitoral, Tancredo Neves é eleito presidente. Mas como se fosse um romance de Garcia Marques, Tancredo morre antes de assumir. Quem é que vai assumir o governo? Sarney, que foi um dos artistas do regime militar no parlamento. Mas ele vai fazer um governo de composição, então vai ter que ceder. Né? E então começa o quê? Isso era o quê? 85. 85. Veja só, 85. 21 anos. Qual é a diferença que vai acontecer com relação ao Chile, Argentina e Uruguai? Que tiveram ditaduras menores. Aqui foram 21 anos. Os militares, desde o Império, com a história de poder moderador, eles se enquistaram no aparelho do Estado de uma maneira tal que a anistia que foi dada por Figueiredo anistiou também aqueles que praticaram tortura. Não houve no Brasil, ao contrário do que houve do Chile, na Argentina e no Uruguai, a chamada justiça da transição. Porque lá, os generais foram bater nas barras dos tribunais até há pouco tempo. Foram presos. Foram condenados. Pinochet, Videla na Argentina, Pinochet no Chile, os militares do Uruguai, aqui por diante. Aqui não. Aqui os militares foram anistiados também. E a Constituição de 1988 teve grandes avanços, nós sabemos disso, mas preservou a possibilidade, vários dispositivos na qual os militares podiam agir em defesa da lei e da ordem, a chamada GLO, que nós sabemos, não é? Que atuou recentemente, não é? Foram esses dispositivos que facilitaram também o golpe em Dilma e Rousseff, não é? Esse golpe em Dilma Rousseff, a ideia de corrupção, o governo corrupto, os governos que avançaram no sentido reformista, o governo Lula, no Mensalão, na Lava Jato, acusado de ter um apartamento no Guarujá. Imagine só. Dilma Rousseff, de ser o quê? Provocou o que chamavam, meu Deus, usurpou do parlamento porque não fez uso, não pediu licença para determinadas despesas. Isso que todo governo faz em determinadas circunstâncias. E foi golpeada. E vem o quê? Corrupção, subversão. E assume o governo Temer, vice, que traidor, que articulou o golpe, mais uma vez uma clara participação militar, vocês viram, não é? Assume Temer e começa o desmanche na área da cultura, na área da educação. Então, logo, ainda no governo Temer, vocês estão lembrados, tudo isso ainda com apoio americano. O governo Dilma foi espionado pelo governo americano, vocês sabem muito bem.
Era quem? O Obama. Não é? Todo esse aparato que vai o que vai, e ainda com o Temer, vai haver uma invasão armada. Invasão armada. A Escola Nacional Florestan Fernandes, a escola do MST, no interior de São Paulo. Uma escola feita com apoio de donativos internacionais, de gente como Sebastião Salgado, como José Saramago, como Chico Buarque, etc. Invasão armada. Olha a interdição do trabalho do pensamento. Uma escola que recebe professores de todo mundo. E isso com Temer. Quem sucede Temer? A extrema-direita, da extrema-direita, Bolsonaro. Lula e Dilma construíram 400 institutos federais. Aqui no Rio Grande do Norte tem apenas 2, hoje tem 21. Veja a diferença. Onde eram universidades? Criaram 17 universidades, as outras universidades se multiplicaram, aqui a do FRN cresceu, foi criada a UFES. Onde eram essas universidades antes? Esses institutos antes? Nas grandes cidades no litoral. Pega o mapa do Brasil, pega o mapa do Rio Grande do Norte e veja onde é que estão essas escolas hoje, esses institutos. Brasil afora, interior afora, né? Nos sertões, no interior, o município que eu passei a minha infância, Ipanguaçu, hoje tem o Instituto Federal. O que é o Instituto Federal no lugar como Ipanguaçu? Eu digo a vocês, uma revolução. Viu o governo Bolsonaro? Ao invés de abrir, fechou. Atacou escolas. E continuou atacando. O Centro Paulo Freire, em Recife, também foi alvo de ataques. Assim como quando houve um desmanche de um acampamento lá em Minas Gerais, o primeiro prédio que eles derrubaram, o trator derrubou, foi a escola Eduardo Galeano. Reitores militares, reitores de institutos militares, a ideia de escola sem partido, olha, não existe isso. Não é? Que eles estão querendo minar, destruir, é a educação política, interditar o trabalho do pensamento. Então, eu acho que eu estou concluindo a minha fala, uma fala assim geral, uma fala geral, generalizante, como me reportei o contexto daquela época, né, o pré-golpe, no golpe, né, e um pouco depois, a redemocratização e a volta. Por isso que Faulkner, um grande escritor americano, disse: o passado não morreu, nem mesmo é passado. Você viu agora acampamento em frente aos quartéis por meses e meses, né? Tudo isso, né? E aí você pode imaginar Brasil, salve militares, nós somos patriotas, tudo isso, né? Estamos defendendo a liberdade, a democracia, quando na realidade usa a liberdade e a democracia para liquidar a própria democracia. Bem, meus amigos, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês, essas reflexões, nesse momento. É pena que eu estou aqui no celular, não estou vendo todos vocês. Muito obrigada, professor Wilton, pela aula que nós tivemos agora nesse primeiro momento. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas eu abri também as inscrições para quem quiser fazer diretamente, é o senhor. O professor Artemilson está inscrito. Pode fazer, professor Artemilson. Você pode fazer em blocos de 3, professor Wilton? Pode. Pronto, tenho 2 aqui, o professor Artemilson está inscrito também. Aline,
Antes de Artemilson falar, pessoal, eu vou colocar aqui no chat o link do formulário onde vocês poderão fazer o registro da frequência de hoje. Só para ressaltar, a última questão da lista de frequência é a solicitação para quem quiser disponibilizar o número do celular para a gente fazer contatos futuros, tanto em relação às atividades do projeto Memória, Educação e Canções de Resistência, como do próprio curso, tá certo? Então, vou liberar aqui o link daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Artemilson. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite especialmente ao professor Wilton Germano. Eu tive a honra, né, a felicidade de ser um dos últimos alunos dele numa disciplina de doutorado. Nós já nos conhecíamos de outras experiências, e ser aluno do professor Wilton foi como se fosse assim, um coroamento da minha condição de aluno, né? Já sendo professor há muito tempo no doutorado, agora eu tive a oportunidade de ser da última turma do professor Wilton Germano. Bom, isso para mim é uma coisa que eu sempre estou contando para as pessoas, estou sempre falando como uma coisa que marcou muito minha experiência acadêmica como aluno, né? E assim, como interlocutor do professor Wilton, né, a gente sempre teve a oportunidade, a gente teve uma interlocução muito fluida, muito produtiva, producente. Mas eu queria fazer uma pergunta específica, professor Wilton, que talvez seja muito interessante para a gente refletir um pouco sobre raízes dessa, digamos assim, dessa inclinação autoritária da sociedade brasileira, que em diversos momentos ela se manifesta inclusive com protagonistas civis, como é o caso, por exemplo, do Getúlio Vargas na década de 30, embora essa manifestação ela seja uma manifestação ancorada no apoio militar, porque Getúlio Vargas só dá o golpe de 30, que destitui as oligarquias, porque ele tinha um apoio amplo, né, entre setores muito predominantes, hegemônicos dos militares, de maneira geral. Mas para fechar essa questão, é interessante que eu queria que o professor explicasse se já existe sim, mas seria interessante colocar isso aqui, e eu até acho que o senhor faz isso, naquele livro que o senhor resgata a questão da educação da década de 60, durante a década de 60, durante o período militar. Essa tradição, por exemplo, eu vou chamar de intromissão das Forças Armadas no campo político no Brasil. Veja só, o Exército surge no meio da segunda metade do século XIX, ele é criado, muito por força também, né, das necessidades urgentes de encampar a chamada guerra que aconteceu contra o Paraguai, né, articulada pela chamada Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. E a partir daí, então, o Exército tem um protagonismo muito grande e vai ser. Aí vejam só, lá na Proclamação da República, vai ser o Exército que vai garantir a derrubada da monarquia. De certa forma, evidentemente, havia por trás todo um lastro de apoio das chamadas oligarquias, das fortes oligarquias, sobretudo as oligarquias do Centro-Sul. Mas aí tem uma trajetória do Exército que está o tempo inteiro, por exemplo, de certa forma, ameaçando ou dizendo assim, olha,
se a coisa sair aqui do que nós chamamos, ou nós concebemos como ordem estabelecida, a gente intervém. Então, por exemplo, houve experiências como a de 1914, que foi a eleição de Marechal, não me lembro mais o nome dele agora. Hermes da Fonseca. Depois veio o movimento tenentista, assim, que é um movimento, digamos assim, dentro da pirâmide hierárquica do Exército, é um movimento do meio da pirâmide, que é contido também pelo próprio Exército, pela a cúpula do Exército, mas é o Exército que apoia, por exemplo, o Getúlio Vargas em 30, é o Exército, por exemplo, que pressiona e, de certa forma, derruba Getúlio Vargas em 45, junto com setores importantes da sociedade, burguesias, oligarquias rurais, e é o Exército que, inclusive, emplaca um nome na eleição de 45, que é o que vai, por exemplo, vai sustentar com apoio, por exemplo, mais amplo da sociedade, a Constituição de 46, né? É o Exército que pressiona durante todo o período de crise do último governo Vargas, né? O Exército estava por trás disso. É o Exército que pressiona Jango ao ponto de chegar a dar o golpe e sustentar com apoio das amplas camadas dominantes da sociedade, que passa esse período enorme de obscuridade, né, ou de obscurantismo, entre 1964 e 1985, que são esses 21 anos de ditadura, inclusive usurpa do poder, porque tinha um acordo com os civis, que era um acordo de devolver o país à democracia. Estou terminando. E depois disso a gente fica o tempo inteiro com essa sombra, essa corrente, arrastando essa corrente, tem sempre uma corrente arrastando que os militares não podem. Lembro bem que, por exemplo, a Argentina puniu seus militares, nós demos um avanço muito grande agora, que a gente botou militar nos bancos do réu e puniu, e prendeu. Exatamente. Mas é também o Exército agora, por meio desse atoleimado, esse translocado, né, que também se assanha e acha que pode retornar, por exemplo, ao que fez nos momentos anteriores da história do Brasil. Então, para além do que Paulo Freire diz numa fala dele, que o Brasil é um país de tradição autoritária, existe um componente aí que é muito importante nesse autoritarismo. Ao que o senhor poderia, professor Wilton, de certa forma, fazer associações ou então explicar um pouco por que esse setor dos militares, que aí depois vão engrossar o couro, vão se fortalecer com a Marinha e a Aeronáutica, se há como a gente explicar isso como do ponto de vista sociológico, histórico-sociológico, como nós poderíamos explicar essa inclinação do Exército, dos militares brasileiros, por exemplo, a quererem o tempo inteiro estar dando as cartas no Brasil do ponto de vista político? Professor Wilton, a gente pode juntar no bloco? Pode. Agora a pergunta dele foi ampla, né? Vamos lá, mais fácil logo. Tá. Pode fazer. O professor Alessandro está inscrito. Não? Baixou, então eu vou fazer as duas que já estavam aqui. Professor, eu queria que o senhor pudesse comentar também um pouco conosco. A gente tem vivido nos últimos anos um movimento muito grande de revisionismos, né? E tudo girando em torno da ditadura militar. Revisionismos e negacionismos também. Agora tivemos no último desgoverno autorização para que o instituto criado pelo Brasil Paralelo autorizasse um curso de história, criasse um curso de história. E um curso todo pautado em versões narrativas que revisam o que foi o golpe e a ditadura militar. Inclusive agora com estudantes já na fase de estágio, indo para as escolas, até mesmo do Rio Grande do Norte, e tendo formação nessa direção.
Nós tivemos também, nós ainda temos nos colégios militares materiais didáticos que falam em Revolução de 64 e que não reconhece o caráter golpista do que foi 64, nem a ditadura. Quais os possíveis caminhos para a gente fazer frente ao avanço dessas narrativas que têm ganhado força principalmente nas redes sociais, né? Nas redes sociais, mas não somente, porque eles estão com um curso aí oferecendo isso como sendo pseudociência. Essa é uma pergunta. E a terceira pergunta, que já estava aqui, que o Fábio Marcelino nos fez, é a respeito da nomenclatura, né, dessa disputa entre nomenclaturas também no que se refere ao golpe e à própria ditadura. Né? Ele vai retomando aqui o caso do Celso Castro, historiador, que defende o termo ditadura militar, o Daniel Araão, que defende ditadura civil-militar, e o Carlos Fico, que diz que foi golpe civil-militar, mas a ditadura foi militar. Ele quer saber para o senhor qual é a importância de estar retomando essas nomenclaturas para refletir a participação da sociedade no golpe e no regime. Então, a gente fez esse primeiro bloco com essas 3 perguntas. Aí, já vou anotar as segundas. Assim. Bom, são três amplas perguntas, viu? Em primeiro lugar, eu quero dizer a Artemilson, um prazer muito grande revê-lo, foi um prazer também muito grande ter na minha sala de aula, sempre mantivemos uma boa interlocução. Olha, Artemilson, eu acho o seguinte, esse caráter autoritário, primeiro, essa ideia de Forças Armadas como poder melhorador, uma coisa que vem do Império. Em primeiro lugar, isso aí. E que os militares conseguiram manter isso ao longo do tempo. Em segundo lugar, esse caráter golpista das Forças Armadas diz respeito também à composição social dos militares. Não é o mesmo exército que atua ao mesmo tempo. Você mesmo mostrou que houve correntes reformistas no movimento militar, que foi o tenentismo. E quando ocorreu o golpe militar de 64, milhares de militares foram punidos. Não é? Então, os militares que apoiaram Getúlio Vargas em 30, não são os mesmos de 37 e os mesmos de 45. Há uma mudança ao longo do tempo. Mas conseguiram manter uma interseção muito grande com essas elites. As elites dominantes, que são autoritárias no Brasil, nós sabemos muito bem disso, não é? Um fator importantíssimo é a formação militar. Uma questão importantíssima. Como fazer que essas Forças Armadas incorporem a ideia de democracia, a formação militar. Como pode homens em armas agir no espaço público, que é um espaço da palavra, que é um espaço comum a todos? Não é? Então, esse é um dos momentos importantes que até hoje nenhum governo teve possibilidade de intervir, que é na formação militar. Não é? Então, veja, no próprio Estados Unidos, nós sabemos que é o império, nós sabemos, inclusive a democracia americana, entre aspas, quem assistiu à palestra de Jamil Chad, quem leu o livro dele, viu. Não é? Mas mesmo lá, não há intervenção política do exército no espaço público, porque isso aí é aniquilar a exposição de Forças Armadas no espaço público, ou seja, na política, é eliminar a política. Porque aí nós não temos o uso da palavra. Não existe ação sem palavra. Por isso que a palavra é caçada, mas da força das armas. Então não há política, há uma liquidação do espaço público, que é um espaço comum a todos, não é? Na qual diferentes atores agem, não é? Podem agir, podem resistir. No Brasil, por exemplo, malgrado todos os defeitos,
foi possível reverter certos quadros, porque esse é o espaço da política. O espaço... Agora, se os militares agem na política, eles agem não como homem da palavra, como homem das armas. Silenciar pelo uso das armas, pelo uso da repressão. Então, não há, eu diria, não estou aqui passando uma receita, dizendo uma receita, mas acho que um dos temas principais diz respeito à formação militar. E o Exército mudou, as Forças Armadas mudaram ao longo do tempo, porque mudou também a composição social do Exército. Eu mostro isso no meu livro, Estado Militar e Educação. Durante o Estado Militar e Educação, eu boto toda a trajetória do Exército, do século XIX até o golpe, não é? Eles resistiram, eles resistiram muito ao fim da ditadura militar e passaram já a mostrar que a guerra não era mais aquela maneira, a questão da hegemonia, puxando Gramsci, assim por diante. A outra pergunta, Aline, você podia dizer assim Sim. rapidamente sobre o quê? Uma diz respeito ao movimento de revisão e negação da ditadura que a gente tem tido. Isso só é possível mediante a luta política, não é? Mediante a política é outra coisa. O que é que cabe a nós como professores? Desenvolver a educação política, desenvolver o pensamento crítico, fazer com que as pessoas possam fazer julgamentos. Se as pessoas tiverem possibilidade de fazer julgamentos morais, de fazer distinção, elas vão rejeitar. Vão saber ler o Jornal Nacional, não vão pegar o Jornal Nacional e ver aquilo como uma lei, como uma única palavra, com a verdade e a vida. Então, a meu ver, cabe a nós como professores, cabe a nós como lideranças, onde nós estivermos, fazer uma resistência democrática. Aqui eu estou pensando no que Jamil Chad disse, na excelente palestra que ele fez aqui na UFRN, excelente. E amanhã tem Gessé Souza, viu? Amanhã tem Gessé Souza na UFRN, às 19 horas. E quarta-feira, quero convidar todos, tem o concerto de encerramento da Filarmônica da UFRN com a Nona Sinfonia de Beethoven, no Teatro Riachuelo. Estou falando isso porque nós, professores, né, Artemilson, devemos ter uma formação cultural, não é, global. Faz a diferença. Se eu tenho formação cultural mais ampla, eu posso fazer um julgamento só. Porque tenho a possibilidade de escutar a Nona Sinfonia de Beethoven, eu vou rejeitar um lixo cultural. Eu vou rejeitar as fake news. Né? Então, e aí é o nosso papel. Onde quer que nós estejamos, nós possamos fazer isso. E aí eu achei bom que Jamil Chad disse, olha, no movimento de bairro, como professor, como jornalista, no clube de carnaval, qualquer lugar nós podemos exercer nossa resistência. Então, isso é uma coisa da disputa, é uma coisa do espaço público. Aí a Ana Ara diz o seguinte, não existe ação sem palavra. Por isso que a palavra é caçada. Por que essa história de escola sem partido? Escola sem partido é justamente interditar o trabalho do pensamento. O trabalho do pensamento é isso que eu me reportei, segundo a Ana Arendt. A outra pergunta, Aline, por gentileza? A outra, pedia que o senhor comentasse a respeito dessa mudança nas nomenclaturas. Alguns autores defendendo golpe militar, outros civil-militar, alguns ditadura militar, outros ditadura civil-militar. Qual a importância de estabelecer uma discussão em torno dessas nomenclaturas? Pois é, isso é um debate, digamos, acadêmico. Existem correntes de pensamento, não é? Existe corrente de pensamento, como há um debate, realmente, mas esse debate não diz respeito apenas à ditadura militar. Existe respeito ao que acontece no mundo. Há uma disputa, há um debate. Eu, particularmente, sou partidário, sim, que o golpe teve essa dimensão civil-militar,
O golpe teve essa dimensão civil militar, teve uma forte participação civil, como também nos últimos acontecimentos políticos que nós vimos aí, não é? A grande elite apoiando a intervenção militar, financiando, em certa maneira, etc., não é? Mas, no caso da ditadura militar no Brasil, o Estado assumiu, sim, uma forma militar. Isso eu mostro no meu livro também, Estado Militar e Educação, uma forma militar. É tanto que conflitou com determinados setores da elite adiante. É tanto que houve conflito adiante quando setores que apoiaram o golpe passaram a não apoiar. Porque ele assumiu esse Estado, essa forma militar, trazer a cultura da caserna para a esfera pública. Eu escrevi, a minha conferência quando eu fiz o concurso para professor titular, fiz concurso para titular. E eu tive que proferir uma conferência. E lá escrevi, foi publicado depois, em revistas, um artigo chamado Ordem e Progresso, o discurso político sobre a educação no Brasil autoritário. Aí nós podemos ver toda essa nuance. É a questão da ordem. A ordem, o que significa ordem? Vamos buscar em Canetti, Elias Canetti, não é? E aí buscar a disciplina buscar a cultura da caserna para a política, para a esfera pública, etc. Isso não é possível, não é? Isso é destruição, isso não é política, isso é violência. Obrigada, professor Wilton. Nós temos o segundo bloco agora e vamos encerrar as inscrições nesse bloco. Estão inscritos o Davi, em seguida a Lore e o Alessandro. Davi? Davi, não? Então, vou passar a Lore, se Davi quiser, ele faz posteriormente a pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é só lembrando que aquele pessoal todo do tenentismo, que eram tenentes naquela época, eram generais em 64, e eles tiveram uma atuação muito forte. Eu lembro no Sul, por exemplo, o general Vieira da Rosa, que era conhecido como General Rosinha, lá de Florianópolis, ele foi quem trouxe o pessoal de Ibiúna de volta, o pessoal do Paraná e de Santa Catarina de volta. Então, na verdade, eles atuavam, né, ou no sentido, também ele era contra a repressão e a tortura, e ele, então, ficou meio que protegendo os estudantes desses dois estados, né? Mas aí havia uma diferença bem grande entre outros colegas dele que não eram bem assim, né? Então, é interessante a gente ver que aqueles que no tenentismo eram tenentes continuaram, como generais, atuaram fortemente no SNI, inclusive, né, nesse período. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para o Willington, se você lembra que você fez uma referência ao milagre brasileiro, né, em relação ao planejamento e desenvolvimento do Brasil, principalmente organizado e encaminhado pelo Delfim Neto, né? Mas aí o que eu pergunto é se ele até falava que o bolo ia crescer e que mais adiante iria ser repartido, quer dizer, nunca foi repartido, né? Então, o que eu pergunto é se essa desigualdade social ela se acentuou a partir desse período. Só um adendo, a professora Lore, desculpe eu estar me... Sim. O Geisel, ele, durante a Revolução de 30, ele esteve aqui no Rio Grande do Norte como um dos, digamos assim, como um dos sustentáculos das intervenções de Vargas. Bom,
A gente poderia fazer as outras duas, professor? Pode, sim. Que aí a gente encerra o bloco. O Davi estava com problema no microfone, mas ele já consegue abrir agora. Boa noite a todos. Estão todo mundo me ouvindo? Sim, Davi, perfeitamente. Boa noite. É uma honra estar presente nessa sala aqui, cheio de gente inteligente, bonita. Bom, entre tantas dúvidas e questionamentos sobre o regime 64, o autoritarismo brasileiro e essa continuidade na chamada Nova República, eu tenho uma que pode ser talvez um pouco mais específica, porque é referente sobre a contenção do golpe. Porque sabemos bem que na República de 46, entre 46 e 64, houve várias tentativas de golpe de Estado, mas em muitas delas prevaleceram as forças legalistas, como em 1955, com as ações do Marechal Henrique Teixeira Lott, em 61 também, com a campanha da legalidade. Então, a minha grande dúvida se trata no seguinte: por que não foi possível conter o golpe em 1964? Assim, era possível ou era algo já inevitável? Muito obrigado. Obrigada, Davi. Aí a gente vai para a última pergunta com o professor Alessandro. Bom, eu só quero primeiro agradecer, professor Wilton, pela aceitação do convite, né? Professor, eu tenho o maior respeito e admiração. Fui aluno na graduação, fui aluno no mestrado, uma pessoa que eu admiro pra caramba. A minha pergunta é um pouco no caminho do Davi, né? Porque todos os relatos que nós temos a respeito desse período pré-golpe é de uma forte ascensão dos setores progressistas, e esses setores progressistas não estavam, vamos dizer assim, inocentes em relação às inúmeras tentativas de golpe que já haviam se constituído no período anterior. Então, é apenas para reforçar a pergunta do Davi. Professor, na sua interpretação, inclusive considerando que você estava, né, ali no meio do furdunço, né, a que se deve essa fragilidade das forças progressistas em interromper esse golpe naquele momento, já que havia, de alguma forma, uma trajetória anterior de resistência e algumas tentativas haviam, inclusive, sido interrompidas? Bom, vou refletir, não tenho. É difícil responder de forma, digamos assim, fechada. Vamos refletir sobre isso. A respeito de Lora, é verdade, Lora, foi muito bem lembrado isso, mas lembrar que entre os militares, como eu disse, existem correntes. Entre os tenentes estava Prestes, que fundaria o Partido Comunista Brasileiro, não é? Então, é preciso, o que eu quero dizer é o seguinte: a composição do Exército, falando do Exército como principal força armada, ele muda ao longo do tempo e adquire essa tradição de exercer, não é, de intervir no espaço público, de ser esse poder moderador, uma força moral, não é, imune à corrupção, e nós sabemos que isso não é verdade, não é? E foi muito bom você lembrar esses outros episódios, né? Sim, o Estado militar, ele aumentou a desigualdade. Isso aí, as pesquisas mostram, a ideia do bolo crescer para depois repartir, não é? E isso era proclamado, não é? Isso é um motivo de ufanismo, porque o Brasil cresceu acima da média no mundo naquele período, né? Mas com o aumento da concentração de renda, que é amplamente demonstrado nas pesquisas, né? Acho que foram esses dois pontos que você falou, não foi, Laura? Foram esses dois pontos. Foi isso mesmo. Obrigada, Wilton. Agora, sim, e todo o esforço dos governos da democracia, sobretudo que me reportar sobre os governos Lula e Dilma, foi no sentido de enfrentar essa desigualdade. E foi esse enfrentamento à desigualdade que o levou a processos, prisão, deposição, etc., porque há uma disputa pelos fundos públicos. Você está atento a isso aí.
Uma das coisas dos golpes é essa disputa pelos fundos públicos. Vai ampliar os gastos sociais ou vão ficar os bancos? Né? Agora, alguns banqueiros foram presos agora, mas uma novidade muito forte. Pela primeira vez na história brasileira, oficiais de alto escalão estão presos. Isso foi possível porque é uma mudança na esfera pública, na política, malgrado o Congresso que nós temos aí. Né? Agora, a pergunta de Davi e de Alessandro. Por que não foi possível resistir? Olha, Davi e Alessandro, analisando a entrevista de pessoas que eu era estudante, eu era adolescente, né? Estava mergulhado em toda aquela avalanche, um momento de esperança, viu? Eram tempos de esperança. Tempos de esperança. Ernest Bloch disse nada pior do que um mundo sem esperança. Ernest Bloch, no seu livro Princípio e Esperança. As pessoas se sentiam construindo algo novo. Se era um tempo de esperança, as pessoas se sentiam construindo algo novo. Algo novo no campo da educação, algo novo nas lutas sociais. Por exemplo, as lutas pela reforma agrária. Não é? Jango desapropriou terras para a reforma agrária. E isso foi um estopim para revoltas. Né? Então, havia esse sentimento. Não é? E algumas pessoas, uma das pessoas que eu entrevistei foi o Moacir de Góes, ex-secretário de Educação aqui da Prefeitura de Natal, na época de João Maranhão, que foi preso, né? Ele dizia que o sentimento é que não existia clima para golpe. Havia um certo otimismo, digamos assim. Isso talvez tenha sido um dos motivos de não haver existência. Não existia grupos armados. Não existia sindicato armado. Não existia ligas camponesas armadas. E havia uma revolta muito grande dos proprietários rurais. Para vocês terem ideia, quando aconteceu o golpe militar, aqui no Rio Grande do Norte, proprietários de terra chegaram a prender rádio. Por quê? Porque era através das escolas radiofônicas que chegava ao homem do campo, ao camponês, ao trabalhador rural, um pouco da sua realidade. Um estímulo às lutas por dias melhores. Um estímulo à luta pela partilha da terra, pela reforma agrária, era através do rádio. Por sinal, uma entrevista de Manuel da Conceição, no jornal O Pasquim, que marcou época na imprensa alternativa no Brasil, eu li essa entrevista, ele dizendo, quando ele morava no interior do Maranhão, chegava ao rádio da escola radiofônica. E foi o rádio da escola radiofônica que estimulou a formação dos sindicatos rurais. O sindicato foi criado. Depois foi desmantelado. Ele, Manuel da Conceição, vocês sabem, uma grande expressão do movimento camponês naquela época, foi preso. Depois se exilou. Não é? Então, a minha resposta, na realidade, é uma resposta, é uma reflexão. Não é? Não havia, mesmo com essa reação autoritária, reacionária, não havia clima para golpe. Por outro lado, esses que estavam lutando não tinham armas. E como lutar contra a força dos tanques e dos canhões? Essa é a reflexão que eu faço nesse contexto, né? Depois houve a luta armada. Veja só, estudantes,
como grupos armados foram lutar contra aparatos militares fortíssimos, com apoio, inclusive, internacionais. Né? Vamos lembrar, é tanta coisa que nós temos que falar nesse contexto, né? Da Operação Condor, que foi uma multinacional da repressão. Prendia uma pessoa em outro país, sobretudo aqui no Cone Sul. Né? Então, essa é a reflexão que eu faço. Ainda no pós-golpe, com toda a repressão, até 68 houve uma certa mobilização. Depois de 68 foi com o AI-5, acho que o número 5, foi então, ele foi aplicada, foi que surgiu a ditadura com D maiúsculo. Professor Wilton, só pegando um gancho nessa discussão que você vem fazendo aí, né, refletindo sobre o porquê desse golpe em 64 e não num outro momento, a presença também e o apoio dos Estados Unidos também foi um fator aí que deu muito mais força ao golpe e aos militares, inclusive com a mobilização aqui em torno das águas, já se aproximando das águas brasileiras. Sem dúvida nenhuma, Aline, sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer mais uma coisa a vocês. Tem um livro de um uruguaio chamado Renan Armandrez, um livro antigo, um livro de vários anos atrás, mas que é um livro de referência, mas outros também. Olha, foi criado o IPES, Instituto de Pesquisas Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Instituto de Pesquisa Social Internada e Pesquisa. Não é? Era articulação civil para o golpe, com apoio americano, com financiamento americano. Não é? Então, porque havia todo esse contexto internacional que eu me reportei, na África, na América Latina, etc., a disputa com a União Soviética, toda essa coisa, entendeu? E o livro de Dreyfus, um sociólogo uruguaio, ele mostra essa articulação do IPS e do IBAD no Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, como também no golpe a Dilma. Se vocês se vocês forem ler o livro de Luiz Nassif sobre o Lava Jato, você vai ver a presença americana lá dentro, a articulação de Moro, Dallagnol, etc., com a agência americana, com a Procuradoria dos Estados Unidos, e assim por diante. Não tem nenhuma dúvida. E esse movimento eles eram o movimento de educação, por exemplo. Eles tinham essa postura de achar que a dominação não era só econômica. A dominação não era só econômica. É a dominação também cultural. Por isso, essa história de cultura popular, para usar a cultura do povo, fazer um diálogo de saber, etc. Tanto. E isso é muito forte em Paulo Freire e nos outros movimentos. Não é? Paulo Freire, se nós formos atrás, ele tem um pensamento pós-colonialista. Vocês leram um capítulo de Silvio Weber no livro que saiu a respeito de Paulo Freire no ano passado? Ela mostra que Paulo Freire leu Francis Fanon, Os Condenados da Terra. E está presente no pensamento dele. Então, a dominação colonial não foi só a escravidão no sentido econômico, estrutural. Impôs uma língua, impôs uma religião, instituiu saberes, etc. Tem um historiador, Miguel Lopes Portillo, que ele mostra a destruição da cultura maia ainda, e Inca, etc. Mas ele mostra que fora da Europa, os únicos lugares onde existia livro eram esses povos indígenas, códex.
foram destruídos. Né? Então, a dominação não ocorre apenas pela esfera econômica. A esfera econômica vem também destruindo culturas, provocando raças diferentes, raças superiores, raças diferentes, etc. E esses movimentos, eles valorizavam esses saberes porque eles queriam dotar o povo de identidade, sua própria identidade, que pudesse caminhar pelos seus próprios pés, que pudesse fazer julgamentos morais. Portanto, habilitar para o trabalho do pensamento. Mas está quase chegando a hora, né, Aline? Isso, professor Wilton Germano. A gente queria agradecer imensamente pela aula magna que tivemos nessa noite. Que bom, aula magna, que coisa boa. Tivemos aqui uma ampla participação, mais de 40 pessoas na sala durante todo esse período, um conjunto de perguntas. A gente não vai abrir para novas perguntas em virtude do horário, mas queria deixar aqui em nome do professor Alessandro, que já externou isso, professor Artemilson, a professora Lore, das demais pessoas que estão aqui presentes, o nosso agradecimento em ter aceitado compartilhar um pouco desses saberes todos conosco na noite de hoje. Muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês e parabenizar. E estamos aqui na luta, né? No meu local, participo aqui do movimento comunitário de Capim Macio, participo aqui do Bloco Sassarico no Capim, vocês estão convidados a participar no próximo ano, de 8 de fevereiro. Fazemos resistência, nós estamos na universidade, toda semana estamos lá na universidade, né? Então, Vamos fazer uma apresentação do Netinho aí numa dessas atividades, né, Alessandro? Pois é. Tem agora essa coisa agora do Parque Linear, não é? Então, aí eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. E foi um prazer estar aqui conversando, né? Apenas que eu não estou vendo todos, mas Artemilson, Lore, Alessandro foi meu aluno, Artemilson e Alessandro foram meus alunos também. E além, estou tendo o prazer de conhecer agora. Então, muito obrigado. Leitora das suas obras, porque foi referência básica para a minha tese. Que bom, muito obrigado. Até a próxima, então. Então, muito obrigada, pessoal. Amanhã nós daremos continuidade às atividades. Teremos também uma discussão junto à professora Ceissa Fraga, discutindo esses impactos do golpe aqui no contexto do Rio Grande do Norte, tá bem? Quem não conseguiu acessar a lista, não tem problema, a gente consegue tanto visualizar pela inscrição mesmo, pela gravação, como também a gente pode ver uma forma de compartilhar isso através do e-mail, se for necessário, tá bem? Então, um forte abraço, eu aguardo vocês amanhã. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Até mais. Alessandro, você encerra a gravação, por favor? Ok, agora mesmo. Tchau, pessoal. Até amanhã.